A paz do Senhor. Glória a Deus por todos vocês que estão aqui presencialmente. Glória a Deus por todos vocês que estão aqui pela internet também. Que a paz do Senhor esteja aí na sua casa e que seja um momento de grande bênção para todos nós. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem de vocês veio com os ônibus da igreja? Levanta a mão, deixa eu ver. Começando, na terça-feira, os nossos ônibus. Glória a Deus. Na sexta-feira teremos também, tá bom? Então vai avisando o pessoal. Devagar a gente vai voltando aí com força total. Podeis assentar. Antes de iniciar o nosso momento com a palavra. Hoje é foco, a dedicação é toda com a palavra. Temos lugares aqui à frente, se precisar. Temos lugares aqui à frente. Lá em cima não é condicionado o ar, se precisar. Aqui embaixo está mais fresquinho, se você precisar. Aqui à frente ainda temos, nessa primeira fileira aqui, no restante já está mais tomado, mas aqui ainda temos um pouco de lugar. Para você que está em casa, para você que está aqui, preste atenção nesse alerta. Irmãos, eu tenho uma responsabilidade em abrir o nosso prédio para receber vocês. Uma delas, esse distanciamento que nós estamos, que nem está difícil de fazer, porque conseguimos bloquear uma fileira, a outra não, a outra sim. Na verdade, agora não temos ainda todas as cadeiras aqui, mas teremos em breve. E outra coisa, é você usar máscara o tempo todo. Não é opcional, é obrigatório, cobrindo direito. Eu estou falando isso porque está esquentando, está ficando calor. Na verdade, está um calor até acima do nosso tempo de calor normal. E com isso, às vezes, quando você vai cantar, você fica meio... aquece muito essa parte. Se acontecer isso, não cante. Pare, respire um pouco. Mas não mexa na sua máscara. Aqui dentro, dos portões para dentro, eu tenho uma obrigação. Lá fora você tem a tua consciência, mas aqui dentro nós temos uma obrigação. Tá bom? Então eu estou falando para todos vocês que estão aqui e para vocês que virão aos domingos e não podem estar hoje, mas vêm. Eu quero fazer isso porque isso me deixa tranquilo que nós aqui estamos fazendo tudo que precisamos, né? Eu estou aí retornando hoje para pregar, depois aí de 3 semanas, aí me recuperando contra esse vírus, e eu não quero que você tenha essa experiência não. Por isso que estou falando para você, mantenha direitinho, não adianta você dar aquele miguezinho embaixo, não, só um pouquinho, só. Vírus é vírus, ele não vai ter dó, né? Como não teve de mim. Então se cuide para que você possa estar bem aí e não tenha nenhum problema, nem leve um problema para a sua casa. Hoje começa esse culto. Sempre tivemos culto à terça-feira, era segunda, veio para terça. Mas eu sentia muita falta de ter um culto para ministrar mais da Bíblia. Conversar da Bíblia. Falar mais profundo. Eu sei que hoje é terça-feira, é um dia que muitos de vocês trabalharam, às vezes desde cedo. Um dia quente, cansamos um pouco além. Mas eu não posso, em nome disso, deixar o nível espiritual raso. Sempre nos cansaremos. Sempre teremos correria e coisas para atender. E então, conversando com os pastores, por causa da oração de julho, em que vimos aqui um grupo de 250, 300 pessoas todos os dias. E muitos outros pela internet. Para nós agora esses números são grandes, né? Antes isso tínhamos apenas no ministério infantil. Agora, nesse retorno aí são números grandes. Quando vimos aquilo, eu falei com os pastores, falei, o que vocês acham de termos um culto na sexta-feira, voltado para oração, para sobrenatural, para milagre, para dons, para manifestações do poder de Deus. E na terça-feira termos um culto bem voltado para a aprendizagem da palavra de Deus. Todos viram que o momento era esse. E então nos organizamos e estamos aqui.
bem-vindo ao primeiro culto da palavra da Igreja Batista das Amoreiras. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo você também que está nos acompanhando aí de casa, bem-vindo também. E aproveite. O grande segredo de um culto de estudo da Bíblia é você querer aprender. Confesso que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é dar estudo. Não tanto em sala de aula, mas na igreja, sim. Foi onde eu mais cresci no início do meu ministério, onde mais eu pude aprender. Porque se eu aqui vou falar em torno de 45 minutos para vocês, saibam que eu estudei muito para poder falar isso. E eu ganho muito com isso. E vocês também. Nós começaremos uma série de estudos em que eu poderei também revezar com alguns dos pastores. Mas nós vamos ministrar durante esse finalzinho de mês. Hoje é a última terça do mês. E durante todo o mês de outubro, nós vamos ministrar sobre Jesus é o centro. Mas eu faço uma pergunta, que essa pergunta vai perdurar até o fim. Por quê? Por que é Jesus o centro? Eu peço que você agora abra a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 1. E nós vamos hoje responder que Ele é o centro por quem Ele é. Quem? Então vou colocar aqui uma interrogação, mas é uma interrogação de querer saber quem Ele é. Primeiro, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. É um dos textos lindos da Bíblia e que eu meio que decorei na revista atualizada e agora na nova versão transformadora. Às vezes eu vou ler, vou dar uma travadinha, algum termo ou outro, porque meu cérebro já vai naquele que a gente decorou. Mas está escrito assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Hoje é o culto pois aquele que é a palavra é o Senhor Jesus Cristo. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Quem é ele? Olha, vai vendo aí, ele vai estar desenhando. A palavra de Deus nos diz quem é ele. Aquele que é a palavra, possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Fala um glória a Deus. É momento de glorificarmos muito ao Senhor Jesus. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem são esses? Deixa eu ver. Quem são esses lá em cima da galeria? Quem são esses aqui?
Que privilégio! Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E o nome dele é Jesus Cristo. E o nome dele é? Última vez, o nome dele é Jesus Cristo, o meu Senhor. É o teu Senhor também? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Jesus é o centro. Por quê? Há uma forte ação do diabo para enganar a humanidade desde sempre. Mas nos últimos tempos, ele vem com um discurso de uma tolerância que se torna uma conivência com a mentira. Em que você diz: todo Deus é um Deus. Vamos falar quem é quem. Há um engano do diabo ao ponto de pessoas virem à igreja, aceitarem Jesus, serem batizadas, ficar 1 ano, 2, às vezes mais, às vezes menos, e de repente, eu desanimei. De quem você está falando? Não é o mesmo Jesus que desde criança eu conheci e continuo a conhecer, e quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono, e quanto mais eu me apaixono, mais eu quero conhecê-lo. Essa pessoa desanimou de qualquer outra coisa, porque ela não conheceu Jesus. Está me entendendo? Diz um amém aí. Ela não está levando em conta quem é Jesus. E eles começam então, nesse engano diabólico, a dizer que qualquer um pode ocupar o centro da fé. Eu tenho que respeitar. O centro da fé do budismo é os ensinamentos, a questão que Buda deixou com sua filosofia e o autocontrole. Irônico. Um camarada de 200 quilos falando sobre autocontrole. Irônico. Não, nós temos que respeitar a cultura indígena. Leva-os a... Temos que respeitar. Dá para eu respeitar uma pessoa que está caminhando para o abismo a passos largos. Eu sei que aquilo é um abismo e ela está com os olhos fechados. É respeito eu deixá-la cair naquele abismo? É respeito? É tolerância? Eu não tenho nada a ver com isso. A Bíblia diz que aqueles que nós não alertamos de quem é Jesus, e que só Jesus salva, o sangue daquelas pessoas serão cobrados em nossas mãos. Hoje é culto da... Não espera coisa light, irmão.
Porque de light já está cheio por aí. Nós precisamos de tutano. Nós precisamos de palavra profunda de Deus. Diz um amém aí para eu ter certeza. O diabo vem nesse engano, mas a pergunta certa a se fazer é: quem é este que está no centro? Quem é esse que está no centro do testemunha de Jeová que bate na tua casa domingo de manhã? Não é Jesus, o Filho de Deus, porque eles não reconhecem a divindade de Jesus. Quem está no centro de um amigo espírita que começa a falar para você de cirurgias, de esquisitices, de coisas diabólicas, e você fala: nossa, mas eles são tão cultos. Pergunta quem é que está no centro. Porque aquela pessoa não pode dizer que Jesus está no centro, porque se Jesus está no centro, eles estão enganados com relação à reencarnação, porque Jesus ressuscitou. E ele diz que quem está nele ressuscitará, não reencarnará. Quem está no centro? Eu estou afirmando, Jesus é o centro. Estamos vivendo um ano centralizado em Cristo. Mas por quê? Por que Jesus é o centro? Porque o centro não pode ser a mãe de Jesus, Maria, no catolicismo. E eu vejo, tem uns padres ficando descolados agora, com jeito até de pastor, animadinho, mas dali a pouco eles denunciam quem está no centro. E eles pegam toda uma Bíblia que eles têm igual, e que eu estudo igual, e que não põe Maria no centro hora nenhuma. Mas eles põem, e fala que o véu de Nossa Senhora te cubra. Quem é esta pessoa que está no centro para eles? Veja como o diabo ilude e engana. Agora estamos vivendo o tempo em que parece que é inteligente você dizer que não crê em nada. Isso não é inteligente, isso é ser descrente. Isso é se condenar com a sua própria boca. Quem está no centro da tua existência então? Uma existência egoísta que existe apenas para existir. Num ateísmo ou num termo que uso agora, agnosticismo. Em que não acreditam em nada de sobrenatural, não negam a existência de Deus, simplesmente não acreditam, não existe. Coisa do cão, do diabo, cegando a tantas pessoas. E nós, que não estamos mais em trevas, não podemos nos calar. Você sabe que eu já perdi famílias desta igreja, porque eu falei que o catolicismo e a idolatria que existe lá, não adianta falar que não existe, porque eu conheço, às vezes melhor do que quem está lá. Que aquilo é diabo. A palavra de Deus nos diz que quem se prostra diante de ídolos, se prostra diante de demônios. Eu falei isso, uma família falou: eu trouxe um amigo católico, e o senhor falou aquilo, e ele ficou bravo e foi embora. O senhor não pode ser assim. Eu vou ser o quê? Se eu sei quem está no centro, e por que ele está no centro, como é que eu não vou falar? E se eu não falar, quem falará? Essa pessoa que estava querendo passar paninho? Não. É tempo da igreja parar de querer agradar quem vai para o inferno e começar a dizer que quem vai para o inferno vai ser condenado eternamente à morte eterna, e dizer que só Jesus Cristo salva, e dizer que igreja não está aqui para agradar homens,
está aqui para agradar o dono, fundador e alicerce da igreja. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Mas não pense que até mesmo com esse estudo que estou dando agora, eu já não tenho alguns dislikes no YouTube. Ai, meu Deus, deu um dedinho para baixo. Irmão, pega esse dedo e põe ele para cima. Põe ele para cima. Jesus é o centro. Por quê? Por causa de quem Ele é. Mas você sabe que o diabo é muito mais sutil, principalmente quando se trata de estar dentro da igreja. Veja um exemplo. Estamos introduzindo o assunto sobre Jesus é o centro, por quê? Eu estou aqui por causa de Jesus. Quem é o centro desse culto? Jesus. Mas de repente surge um problema na sua vida. E você começa a vir em busca de uma solução de um problema. Isso não é errado? Depende. Depende. Se essa é a causa de você vir, está errado. Porque aqui não é uma banca de distribuição de bênçãos. Aqui é um culto que nós prestamos a Deus. Certo ou não? Você veio aqui para dar, não para receber. Mas Deus é tão bom que Ele também nos dá. Por isso que eu disse que a igreja tem que parar de agradar a homens. Porque em nome disso, canta-se coisas que nem sabe o que estão cantando. Adota-se estilos que não tem nada a ver com adoração a Deus. Por quê? Porque atrai pessoas. Eu não estou aqui para atrair pessoas. Eu estou aqui para levar pessoas à presença do Senhor Jesus Cristo. E isso só vai acontecer pela verdade do Evangelho. Diz um amém só para eu respirar, porque eu estava com Covid. Olha a sutileza de Satanás. De repente você começa a vir por causa de um problema. E começa a bater por causa daquele problema. Seja um problema de ordem física. Seja um problema de ordem profissional. Ficar rico. O pastor Luiz me levou um dia num culto. Lá em São Paulo. Ele falou, preciso levar o senhor lá. Me levou lá. Tinha um monte de gente. Um monte de gente. Aí, enquanto não começava, eu comecei a conversar, perguntar para as pessoas. Nenhum ali era crente, nem queria se batizar. Todos ali estavam, e era muita gente. Todos ali estavam porque queriam prosperar financeiramente. Pastor Luiz que me levou. Pastor Luiz. Foi verdade ou não? Levou ou não levou? Mas eu fui porque quis, mas ele me levou. Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Quem está no centro da fé para aquelas pessoas? Vocês viram como é simples, sutil, substituir Jesus do centro? Outros substituem Jesus do centro por um cargo, uma função, uma posição na igreja. A pessoa vinha, ela adorava a Deus. Agora ela vem e fica batendo papo, porque é tonta. E porque ela acha que está trabalhando, seja de obreiro, seja de motorista, seja de professor, seja de som, seja de técnica. Essa pessoa está colocando no centro a coisa errada. Eu estou aqui, estou trabalhando. Mas eu estou aqui por causa de Jesus.
Você está aqui e está ganhando, mas você está aqui por causa de Jesus. Cuidado para isso não inverter, porque quando isso inverte, pessoas vão embora. E aí você chega para ela e fala: por causa de quem você foi embora? E quem responde? Jesus. Quem responde? Jesus. E quem vai embora? Ninguém. Então, se ela foi embora por causa de alguma outra, é sinal que aquela outra pessoa ou situação era o centro. Quem está me entendendo diz um amém. Você está vendo que ela não é espírita, ela não é católica, ela não é testemunha de Jeová, ela é batista. Mas você viu como o diabo consegue enganar? E ele se associa a um bichinho que é em nós, chamado orgulho, soberba. Púlpitos, não se fala de Jesus. Não se fala de Jesus. É o começo do fim, hein? Não, mas olha, está vindo gente. Vir gente não quer dizer nada. Eu vinha para cá agora e teve um acidente ali perto da Anhanguera, no cruzamento da Moreiras. O que tinha de gente... para ver desgraça. O trânsito devagar, um monte de gente. Parecia uns corvos, urubu. Atrair gente não quer dizer nada. Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É gente pra chuchu. Com 5 pães e 2 peixes. Todos comeram. Só comeu quem tinha fé? Não. Todos comeram. E ainda sobrou. Todos comeram. Para comer bastava estar ali. Todos comeram. Aí Jesus começou a falar: vocês viram esse pão que eu multipliquei e ficaram impressionados. Mas eu vou falar para vocês do pão que desceu do céu. Que é muito mais que o maná. Que é muito... Começou a falar, um sai, outro sai, outro sai, outro sai. Tinha uma multidão de pelo menos 10.000 pessoas, vamos dizer. Se era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, no mínimo 10.000 pessoas. É muita gente. De repente outro sai, outro sai, outro sai, outro sai. Ficam os seus discípulos, os 12. Jesus olha para eles e fala: e vocês também não vão embora? De 10.000 baixou para 12. Jesus olha para eles e fala: vocês também não querem ir embora? Eles olham para Jesus e falam: para quem iremos, Jesus, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Os outros estavam ali por causa do pão. Eu fico olhando para vocês aqui, olha que dado um momento, nós temos uma multidão aqui hoje. Eu fico vendo as pessoas conectadas aí, que agora são 270, 280 quase. E dado o momento é muita gente conectada. E a minha pergunta é: você está aqui por causa de quem ele é ou por causa do pão? Pão, padeiro faz. Ele não multiplica, mas faz. Agora quem ele é, ninguém consegue ser como ele. Ninguém. Por isso nós vamos avançar agora e vamos entender que estamos aqui por causa de quem Jesus é. Está nos 5 primeiros versículos. Pega a sua Bíblia. Vamos lá. Está escrito assim no versículo 1 a 5. Aquele que é a palavra. Veja a quem se compara a ele. Ó, quem tá aí na modinha aí, veja se compara a ele. Pega um ídolo que talvez você seguia, talvez você ainda tenha. Porque esse pluralismo enganatório do diabo, muita gente, tá aqui, se não tiver com uma medalhinha de Nossa Senhora no peito, não duvido. Se não usar uma fitinha de voto com o Senhor do Bonfim, não duvido. Eu cresci vendo situações assim. Deixa eu contar enquanto você espera aí. O nome dela era Dona Catarina.
Alguns já me ouviram contar, mas fazer o quê? Foi uma vez só que aconteceu, eu tenho que contar outra vez. Eu era adolescente, mas já era do grupo de oração da igreja. E nós tínhamos um culto na sexta-feira, que era um culto de sobrenatural, de milagres, como vamos ter agora, sexta-feira que vem. E essa dona Catarina morava quase de frente da minha casa, praticamente na frente da minha casa, casa com casa. E ela ia às vezes até de carona com a gente, não tinha ônibus da igreja, mas aquilo já era um ministério que estava no nosso coração. Já dava carona para os crentes ir. Ela ia com a gente no culto, ela fazia a corrente de 7 sextas-feiras, ela ia lá, ela recebia unção com óleo, ela levava roupa para ungir, ela fazia tudo aquilo. Aí voltávamos, sexta-feira. E eu era adolescente, 13, 15 anos talvez, e gostávamos de ficar ali na frente, batendo papo. Meu primo morava de outra casa, amigos ali que eram da igreja, ficavam batendo papo. Quando chegava perto da meia-noite, a gente via a dona Catarina sair com uma sacolinha na mão. 2 lotes para a direita era a esquina, ou seja, a encruzilhada. E a gente via ela se abaixar. Daí a pouco a gente via uma coisinha acesa lá. E ela fazia um trabalhinho ali. Essa mulher não sabia diante de quem ela estava 2 horas antes. Senão ela não ia invocar espíritos. Quem já aprendeu alguma coisa hoje à noite aqui, dá um glória a Deus. Olha o versículo de 1 a 5, vê se compara com os espíritos que a Catarina chamava. Vê se compara com qualquer ídolo santo, qualquer apóstolo, com qualquer pastor, com qualquer ser humano, com qualquer sábio. Veja se compara. Versículo 1. No princípio, que princípio é esse? O princípio de Gênesis, antes de tudo ser formado. Nesse princípio, aquele que é a palavra já existia. Como é que ele pode ser menor que a mãe se ele existia antes dela? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele. Eu estou falando de quem? De Buda? Eu estou falando de quem? De Maomé? Eu estou falando de quem? De dinheiro? Sem ele nada do que foi criado existiria. É dele que eu estou falando. Aquele que é a palavra possuía a vida. Ele possuía. E a sua vida trouxe luz a todos. Versículo 5 e último desse momento. A luz brilha na escuridão e continua brilhando. Outra vez, e continua brilhando. E continua brilhando em Campinas. E continua brilhando lá onde você mora. Lá onde você trabalha. Lá onde você está. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nunca. Primeiro ensinamento aqui de 2 que eu vou deixar com vocês. Quem só ele é. Quem só ele é. Ele é aquele que estava antes de tudo. Ele é aquele que estava criando todas as coisas. Ele é aquele que sustentava os planetas. E que sustenta até hoje. Ele é aquele que sopra a vida. E a vida vem. Ele é aquele que, sendo tão grande, amou alguém tão pequenininho como eu. E quem mais? Ao ponto de vir se revelar a mim e a você e dizer: muito prazer, eu sou único, o que era, o que é, o que sempre será. Eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Quem se compara a mim? Ninguém.
Só Ele é. Você estar com tua ciência, com tua capacidade, com sua inteligência, você não cria, você muda, transforma as coisas, mas não cria. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. A não ser por Jesus, Ele cria. Ele é o único que de si próprio fez tudo. Eu pude encabeçar uma construção disso, mas isso aqui, tudo saiu de algum lugar, veio para esse. Tudo alguém contribuiu para que pudesse chegar a isso que chegamos. Alguém trabalhou com os braços para construir, para edificar. Alguém pegou e trouxe para cá. Jesus é o verbo, é a palavra que disse: haja luz. O pastor Leandro pregou domingo passado de manhã e na outra noite sobre, e Deus disse, em meu caos Deus disse, uma coisa assim, não foi? Foi isso. Deus simplesmente fala. E esse falar, esse agir, esse interagir de Deus aos homens, é Ele. Só Ele é. Ninguém é. Mas Jesus, Ele é. Maomé não foi capaz de vencer a morte. Mas Jesus é capaz. As filosofias dos homens não são capazes de garantir a você a vida eterna. Mas Jesus, além de garantir, Ele disse: eu voltarei para te buscar. Eu vou te buscar. Se você puder, deixa o caderninho de lado da Bíblia do outro. Dá uma pausa a quem só Ele é. Jesus é o centro. Por quê? Só Ele é. Eu não posso substituir o centro por outro, porque só Ele é. Mas pastor, olha aqui, ó, como é que eu vou falar esse milagre aqui? Multiplicação de pães? Olha que coisa impressionante. Mas a quem eu vou se só Ele tem as palavras de vida eterna? Pão, para encher a barriga é necessário, mas a gente continua na vida eterna sem Ele. Agora, se eu me limitar ao pão que enche a barriga, que será de mim na vida eterna? O que será de tantas pessoas que me acompanham agora pela internet, ou que estão aqui agora, e estão pensando, fazendo de Jesus nada além do que um serviçal, um gênio da lâmpada. Jesus não é um gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada nem existe. E Ele se limita a 3 desejos. Jesus, Ele é todo poderoso. Jesus criou todas as coisas. Jesus era antes da nossa realidade existir. E a nossa realidade existiu por causa dEle, existe por causa dEle, e vai para o céu por causa dEle. Só Ele é. Quando alguém te falar que fulano, que ciclano, que outro, mas eu tenho uma tradição, essa tradição botou isso aqui no centro, esse ídolo, essa maneira de ser, é meu jeito de pensar. É teu jeito de pensar? Fala quem é esse que você está pensando, vamos ver se compara a Jesus Cristo. Apresente-me alguém, não precisa ser maior, igual a Ele. E o mundo se calará e se converterá ao único que é digno de adoração. E o nome dele é... Para que nunca mais tenha sombra de dúvida na tua vida, você está nessa igreja por causa de... Você vem ao culto por causa de... Você quer ser um crente melhor por causa de... Eu passo, poderia ter passado há 2, 3 semanas atrás, um vírusinho, irmão, pegou um homem desse tamanho aqui, mas derruba assim, ó. E se não fosse Deus botar a mão, eu não estaria aqui pregando hoje. E você estaria aqui por causa de... E eu estaria no céu por causa de... Jesus é o centro.
Por quê? Estamos descobrindo. E eu quero concluir com essa última leitura aqui, ó. Isso aqui é a parte... Essa primeira é a mais grandiosa. Essa segunda é a mais linda. Porque fala de uma paixão tão grande. Olha só, trouxe ele até nós. É versículo 10, né? Apareceu ali? Que eu abri na Bíblia. Olha lá. Ó. Veio ao mundo que ele criou. E o que o mundo fez? Não o reconheceu. Quem criou o mundo? Ele. Ele veio ao mundo que ele criou. E o mundo não reconheceu. Veio para o seu próprio povo, o Messias esperado. Mas eles não queriam esse que cria todas as coisas. Eles queriam um que fizesse da nação dos judeus, ou nação de Israel, uma nação acima de todos. E exatamente essa perseguição ele sofre na Segunda Guerra. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito. Não é todo mundo que tem esse direito, não. O único que tem esse direito é o único filho gerado, e o nome dele é Jesus. Só ele pode dar esse direito. E ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Por que eu me tornei filho de Deus? Por que você se tornou filho de Deus? Por causa dele. Diga outra vez, por causa dele. Diga outra vez. E outra vez. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque o diabo acusador vem na tua cabeça e fala: você não é filho de Deus porque você errou. Eu não sou filho de Deus porque eu acertei. O que me faz filho de Deus é o fato de eu crer que só Jesus Cristo salva e que ninguém é como Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas e o meu Salvador. E manda o diabo para o inferno, que é o lugar dele. Por que você vai para o céu? Por causa de? Por que você tem o nome escrito no livro da vida? Por que você merece, tem o direito de se tornar filho de Deus? Por causa de Jesus. Não deixa situações do mundo, da vida, te desfocar disto. Está vendo como um culto da palavra é importante? É importante ou não é? É importante, porque eu estou falando coisas aqui que está colocando você no trilho bonitinho. Você vai sair daqui hoje avançando, atropelando situações que você está patinando. Por quê? Porque você colocou Jesus no lugar que ele sempre deveria estar, no centro. Jesus é o centro da tua vida. Jesus é o centro da tua fé. Qual versículo eu parei? 13. Estes não nasceram, esse, eu e você, não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso. Ele se tornou, ele já existia, e se tornou, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a glória, sua glória, a glória do Filho único do Pai. Último ensinamento. Qual era a pergunta inicial mesmo? Jesus é o centro. Por quê? Por causa de quem ele é. Quem ele é? Só ele é Criador, Filho de Deus, Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Eu poderia falar dele por muitas e muitas horas e nunca chegaria ao fim de quem ele é. Segundo, veio a nós. Ou seja, só ele é, se veio a nós é conosco. Veio a nós. Ele é Deus conosco. Se ele veio a mim e a você, ele está conosco. Se ele está conosco, ele não deixa de ser quem ele é. E essa é a maravilha da nossa fé. Nós temos o direito de estar com ele.
Porque Ele veio a nós não poderíamos ir a Ele, mas Ele veio a nós. Ele veio ao mundo, o mundo rejeitou. Ele veio ao seu povo, o seu povo rejeitou. Mas nós o recebemos. Quem mais o recebeu, dá glória a Deus. Nós o recebemos, e como o recebemos, Ele veio a nós. Ele está conosco. Aqui, o que João escrevia, o que Deus dava a ele, essa luz impressionante, ele falava a dois ambientes importantíssimos da época. Existia na época uma corrente fortíssima, tentando trazer o judaísmo, que desprezava quem ele é, que despreza até hoje quem ele é, por isso não se dá para ser judeu, porque despreza quem Jesus é. E o gnosticismo, que era uma corrente em que eles desvinculavam totalmente o divino da matéria, do humano. Jesus veio e rompeu com isso, respondendo aos gnósticos, dizendo: eu sou Deus, eu vim e me tornei carne e osso. Carne e osso é o quê? Matéria, humano. Eles falavam, não dá, divino e humano, há um abismo. Pois Jesus disse, eu vou acabar com esse abismo. Eu sou Deus e eu sou carne e osso. Eu sou com vocês. E ele responde ao segundo grupo, nesse texto que nós lemos. Ele diz, e ele veio habitar. E os judeus que ali ouviam, eles na hora lembraram, porque o termo usado ali era construir uma tenda, ou tabernáculo. E eles lembraram imediatamente da história do povo na peregrinação pelo deserto, em que havia uma tenda, que era o tabernáculo, que depois se tornaria o templo, onde a Shekinah, ou a glória de Deus se manifestava, onde Deus veio aos homens, onde Deus manifestava-se ao povo. E aqui a palavra de Deus nos diz que Jesus é aquele que para o gnóstico o impossível Jesus fez, que é ser divino, humano. E para o judeu ele disse, a glória do tabernáculo se limitava a um lugar. Eu vim para a minha glória se manifestar em toda a face da terra, até os confins do mundo, inclusive em Campinas. Dá uma pausa a Jesus aí. Ali ele respondia dizendo, é onde a presença de Deus se manifestava. A presença de Deus se manifestava ali no deserto, então eles ficam impressionados. E para nós, Ele é a nossa nova identidade. Ele está conosco, Ele é a nossa nova identidade. Ele é que me dá respaldo para a minha nova cidadania, para o meu novo lar, para o meu destino, para a minha morada final. É Ele que me garante. Ele disse, mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele está conosco, Ele está conosco. Aonde está Maomé? Aonde está Buda? Aonde está Santo Expedito? Aonde está Santo qualquer coisa? Aonde está qualquer apóstolo Pedro, apóstolo Paulo? Aonde estão? Não estão conosco, mas Jesus Cristo disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele tem poder para estar com você aonde você for. Quem é o centro e por que Ele é o centro? Porque só Ele é capaz de estar sendo Deus conosco. Assim a palavra se tornou ser humano, João 14, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai, e o seu nome é. Só Jesus Cristo é digno de ocupar o centro da nossa vida, por causa de quem Ele é. Só Jesus Cristo. Eu não sou batista, eu sou seguidor de Jesus Cristo. E só sou batista porque essa maneira de abordar a doutrina bíblica põe Jesus no centro. Porque se colocar outro qualquer no centro, eu deixo de ser batista. Eu arranco o letreiro de lá na hora.
Igreja não é ajuntamento de gente. Igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Igreja não é um movimento. Igreja é o mover-se do Espírito Santo. Igreja não é uma agitação, um entretenimento para homens. Igreja é uma oportunidade do ser humano encontrar o único, que é inconfundível e que é incomparável, o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória, o poder, o domínio para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus. Igreja, reveja a tua valorização, reveja a tua paixão por Jesus Cristo. Se para vivermos nesse mundo temos que nos afastar de Jesus, lhe digo, esta vida nada vale. Eu disse isso em pregações quando a igreja começou a voltar a se reunir. Fui criticado por membros da minha igreja dizendo: pastor, o senhor é inconsequente. Não sou inconsequente. Inconsequente é cuidar de uma vida que dura no máximo 70, 80 anos e abrir mão de uma vida eterna. O último culto de terça-feira em que eu preguei, fui eu que preguei no dia 10 de março, antes dessa igreja aqui fechar. Tinha mais que o dobro do que temos aqui hoje. Essas pessoas não morreram de Covid, mas mataram sua fé com a Covid. E eu estou errado? E a minha briga para abrir a igreja era errada? Não. Eu sei quem Ele é, eu sei que vale a pena. De que me adianta ter saúde nessa vida e não ser um adorador de Jesus? Que adianta eu ganhar dinheiro e perder a vida eterna? Que adianta eu estar na companhia da minha família, dos meus amigos, e não estar com Ele, comigo? Se você não entende esse peso, esse valor, é porque você não está levando em conta quem Ele é. Se você colocar isso, você vai dizer: qualquer situação, qualquer sacrifício, qualquer empenho, qualquer esforço, tudo vale a pena para agradar aquele que fez de tudo para eu me tornar um filho de Deus. Jesus Cristo vale a pena. Os teus amigos têm que ver que Jesus Cristo vale a pena. Os teus amigos têm que ver amanhã na tua cara, debaixo da máscara, né? Nos teus olhos só nos teus olhos. Os teus amigos têm que ver nos teus olhos que você, na noite de terça-feira, estava diante de Jesus. E eles vão falar: por que você não foi para casa descansar? Por que você não foi descansar o pé? Por que você não foi? Você fala assim: olha, eu estava com meu pé latejando, porque fiquei o dia inteiro em pé trabalhando. Eu estava cansado, porque acordei cedo, mas eu estava lá apaixonado por Jesus Cristo. Eu estava lá bendizendo o nome de Jesus Cristo. Ele merece toda a honra e toda a glória, porque Ele é único. Ele é Deus conosco. Só Ele é Deus conosco. Jesus é o centro. Por quê? Por causa de quem Ele é. Ninguém se compara a Jesus. Quem entendeu isso, dá um glória a Deus. Quem vive essa verdade, se coloca em pé comigo e dê um lindo aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Por causa de quem Ele é, aplauda Ele. Por causa de quem Ele é. Por causa de quem Ele é. É por causa de quem Ele é. Glória ao nome de Jesus. Por causa de quem Ele é. Jesus é o centro da minha vida por causa de quem Ele é. Jesus é o centro da minha existência por causa de quem Ele é. Nunca abra mão disso. Nunca deixe de alimentar essa paixão, porque essa é a razão de você estar nesse mundo. Conhecer e continuar a conhecer a Jesus Cristo. Essa paixão que está aí no teu coração, deixa eu ver, levanta a mão se está. Essa paixão está aí? Está mesmo? Fala para Ele isso. Fala para Ele: Jesus, ninguém se compara ao Senhor. Ninguém se compara. Eu não deixo, Jesus, o meu descanso ser comparado a Ti. Eu não deixo, ó Deus, meus problemas, minhas lutas serem comparadas a Ti. Deus, eu preciso de milagres. Preciso, mas eu preciso mais de Ti. Jesus, eu estou contigo e é bom ver o pão que o Senhor multiplica.
mas mesmo que não tenha pão para comer, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo.